Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Todos acharam? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Quem diz amém? Amém. Só para que nós possamos rememorar, este João é o apóstolo João, é o irmão de Tiago, ele é filho de Zebedeu e de Salomé, são vindos de uma família aquinhoada, pessoas de posses, que contribuíram, marcaram um serviço ativo na obra do Senhor. Então João escreve o seu evangelho, escreve as 3 epístolas universais e escreve o livro do Apocalipse. Se os irmãos bem lembram, João, diferentemente de Mateus e de Lucas, ele não traz a genealogia de Cristo. João começa fazendo uma defesa, uma apologia da questão do verbo, tanto falado dentro da filosofia, e que a escola de Alexandria, no Egito, havia difundido algumas concepções gregas, e aí permeou-se a teologia de alguns conceitos espúrios à palavra de Deus. Isto trouxe alguns prejuízos para a obra do Senhor, porque no meio está eivada a doutrina gnóstica. Nós já ouvimos e aprendemos muitas vezes, até na escola bíblica dominical, que o gnosticismo é uma filosofia, é uma crença em algo transcendental. Os gnósticos acreditavam que a iluminação divina vinha através das emanações do Logos. E o Logos, para os gregos, não era a própria divindade em sua essência, eram emanações. Porque eles criam que a matéria, nosso corpo, era a prisão da alma. Então, como o corpo é prisão da alma, o espírito está aprisionado dentro do corpo. E para os gnósticos, o corpo nada serve. O corpo é má, não tem condições de receber uma revelação perfeita do Logos. Mas fagulhas, que eles chamavam de um conhecimento dentro da visão gnóstica deles. Os gnósticos era uma coisa ampla, então você tinha correntes gnósticas. E uma das correntes que foi prejudicial quando se fala na pessoa de Jesus é a corrente docetista. A palavra docetista vem de doquém, que significa parecer, aquilo que parece ser e não é. Então, para os gnósticos, Jesus era a pessoa que receberia o Cristo cósmico. Para eles, Cristo não era
o Filho de Deus. Para os gnósticos, Jesus é uma emanação da divindade. Isso prejudica a concepção dogmática da fé cristã do primeiro século. E João está preocupado justamente com isso. Pode ver que João não se nomeia até então. João está preocupado com a manifestação dos falsos mestres, os falsos ensinadores, as falsas heresias. Que essa epístola é contemporânea nossa, irmãos. Nós vamos ver, se nós começarmos a ler, nós vamos encontrar algumas palavras que já faz parte do nosso glossário. A gente vai lá, pesquisa, você consulta o Google, você vê a manifestação dessas palavras, e a gente, pouco a pouco, essas palavras vão agregando a nosso uso cotidiano. Como a palavra, eu vi a semana passada, uma arquitetura aporofobia, ou seja, as pessoas já estão criando bancos de espera nos pontos de ônibus, em que o material que se usa é de uma forma em que os pobres não possam mais deitar-se nos bancos. Os pobres deitam-se no chão, porque o banco não traz conforto, ele não é plano, ele é pequeno, a madeira abaulada, para que quando alguém deite se incomode, principalmente nas costelas, e eles não possam ter acomodação. Então a gente vai ver que o círculo da maldade do anticristo, que o nosso pastor tem pregado aqui nas terças-feiras, ele está permeando de uma forma sorrateira, que muita gente não percebe, mas ele está tomando conta de tudo, até dentro da arquitetura. Outra palavra que nós encontramos quando estamos estudando, a palavra minimalista, uma arquitetura minimalista. Eu vi uma casa aqui mesmo no nosso estado, em estilo minimalista, uma casa simples, somente com uma porta e acabou. Acaba-se estética, acabou beleza, acabou tudo, uma coisa muito simplista, até parece que você vai usar pouco dinheiro, mas tira a harmonia das coisas, da forma. O anticristo, ele está em toda parte. O espírito, ele está não somente dentro da persona humana, mas ele está permeando tudo, dentro da arquitetura, das artes, da literatura. Por quê? Porque querem tirar a essência do belo, do harmonioso. Mas a palavra de Deus, ela traz de volta a concepção daquilo que é certo, daquilo que é equilibrado, daquilo que é belo, daquilo que nós podemos contemplar a beleza da manifestação da obra de Deus. Glórias a Jesus. Falando-se da fé, a gente não percebe mais uma customização da fé. As pessoas estão adequando a fé segundo aquilo que elas acreditam e querem ver. Então as pessoas vão para uma igreja, vão para outra, e tem pessoas que me falam, não, eu estou ali porque eu me adequei melhor ali, eu achei bom ali, eu gostei dali. Porque ali o pessoal é mais laico, o pessoal é mais alegre, o pessoal é mais isso, o pessoal parece que é mais amável, beijinho para lá, beijinho para cá. Então as pessoas estão customizando a fé, estão fazendo isso, mas a palavra do Senhor, ela é fiel. Paulo disse, escrevendo a Timóteo, que a palavra serve para redarguir, para corrigir, para fazer que todo homem seja perfeito na palavra, presença do Senhor. Então são palavras, são situações que nós vamos encontrando pouco a pouco, e as pessoas vão se acostumando com isso. Isso vai entrando de forma sorrateira, vai ficando normal, e as pessoas vão se acostumando com essas coisas. Nós temos um escritor chamado Meyer Pielman, que eu já falei aqui que nós usávamos muito no passado, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Era um livro que nos levava a um passeio dentro da palavra. E o Meyer Pielman, ele vai dizer que quando João escreve o seu evangelho, ele trata dos fundamentos da fé cristã. Quando ele escreve as epístolas, ele trata dos fundamentos da vida cristã. Então ele fundamenta nos evangelhos,
E agora ele vai tratar dessas fundamentações na prática da vida cristã. Aí João, na sua epístola, ele vai começar a falar dessas coisas. Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio. Se os irmãos observam quando ele escreve o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, para os gnósticos, isso é uma loucura. Os gnósticos têm alguns problemas que não foram resolvidos. Primeiro, a criação. Segundo, a encarnação. Terceiro, a ressurreição. Jamais o mundo grego acreditaria que um ser divinal sairia das suas moradas para habitar aqui na terra. Então a visão que João traz da encarnação do verbo, do Deus revelado, João vai dizer que o verbo, que Deus é, o verbo também é. O verbo, ele não é uma criação de Deus. O verbo é o próprio Deus. Nós cremos, segundo o nosso credo, nós cremos em um único Deus, que é distinto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles três, eles têm uma harmonia, e nós falamos aqui que a Idade Média criou um termo técnico para a harmonia dos três em si. Eles falaram da inerência. E o que é inerência? É aquilo que o Pai pensa, o Filho pensa e o Espírito Santo pensa harmoniosamente. O que é inerência? É aquilo que o Pai quer, o Filho quer e o Espírito Santo quer. O que é inerência? É a ação do Pai, é a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Isto é inerência. Eles são harmônicos entre si. A mesma essência, o mesmo poder, a mesma natureza. Glorificado seja nesta noite o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu falei aqui uma frase de Billy Graham, que Billy Graham disse que o maior milagre não é o homem sair da terra à lua. O maior milagre é Deus descer do céu e vir para a terra. Ele habitou entre nós. E João é testemunha ocular. João vai usar três sentidos nossos, que é uma coisa tremenda. João vai dizer: nós vimos, nós o ouvimos e nós tocamos nele. Glórias a Jesus. Jesus não era uma aparência como os docetistas diziam. Ele é real. Ele se fez carne e habitou entre nós. Grande é o mistério da encarnação do verbo. O próprio Deus desce, Deus em si, o Filho de Deus desceu e habitou entre nós. E João disse: nós vimos aquele que era desde as eras intermináveis e que se manifestou, esteve no nosso meio. Glórias a Jesus. João capítulo 1, versículo 14. João vai dizer: e o verbo se fez carne. A palavra carne é a palavra sarkis. Sarkis é carne integral. Ou seja, Jesus nasceu como qualquer homem. Carne, osso, ele tinha pele, cabelo. Ele não é aparência, ele é real. João disse que ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar vem da mesma palavra tabernáculo. Deus tabernaculou no nosso meio.
A morada de Deus está aqui na terra. Deus pisou na terra. Deus se fez homem. Deus se fez carne. Deus se fez presente no meio da humanidade. Tudo isso por amor. Tudo isso por causa de uma promessa que Deus havia feito e agora se concretiza. E João disse: nós vimos, e ele feito carne. Glórias a Jesus. E ele vai continuar: nós vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Jesus. Enquanto os gnósticos diziam que a matéria era má, está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Veja o que é que Deus, a Bíblia diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o que? Muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Essa palavra muito bom, irmãos, a palavra que mais expressa essa palavra é a palavra perfeito. E o que é perfeito? Perfeito é tudo aquilo que se faz com uma finalidade. Então tudo que Deus fez harmonicamente para uma finalidade ficou perfeito. A Bíblia diz que Deus fez os dois grandes luminares. Fez o luminar maior, o sol, para governar o dia. E fez o menor para governar a noite, a lua. Fez as estrelas, Deus fez o cosmo, Deus fez a plataforma física, Deus fez a expansão superior, Deus criou a abóboda celeste, Deus criou o universo, Deus criou os cometas, Deus criou os planetas, Deus criou as estrelas, Deus criou os astros, Deus criou as plantas, Deus criou os mares, Deus criou os rios, Deus criou os animais, Deus criou os peixes, Deus criou a ave. Tudo que Deus criou, Deus disse, ficou perfeito, porque estava feito segundo um propósito. Nós estamos aqui pela perfeição de Deus. Tudo que Deus cria é bom e é bom. Glórias a Jesus. Aleluia. João está combatendo os falsos mestres, os falsos ensinadores. Principalmente porque eles saíram do meio da igreja. No capítulo 2 dessa mesma epístola, versículo 19, veja o que aqui João fala. No capítulo 2, versículo 19. João vai dizer: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Irmão, quem é de nós defende a causa. Quem é de nós defende a igreja. Quem é de nós defende a liderança. Quem é de nós defende os nossos costumes. Quem é de nós defende a nossa doutrina. Quem é de nós defende o nosso credo. Quem é de nós acredita naquilo que a Bíblia fala. Quem é de nós está junto de nós. Quem é de nós canta conosco. Quem é de nós sofre conosco. Quem é de nós contribui conosco. Quem é de nós trabalha conosco. Eu quero ver a mão daquele que é de nós. Glórias a Jesus. Quem não é, não fica. Quem não é, não comunga. Quem não é, não trabalha. Quem não é, não edifica. Quem não é, não sofre junto. Quem não é, não contribui. Quem não é, não milita nessa boa causa. Glórias a Jesus. Continuemos. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Duas palavras nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, para a vida. Nós vamos encontrar a palavra bios, que é uma vida qualquer. Quando eu falo qualquer, é uma vida que se move. Por exemplo, nós estamos aqui porque estamos vivos.
É a nossa biologia. Nós respiramos, nós andamos, nós pensamos, nós trabalhamos. Então essa é a vida bios. É a vida de estar vivo, de estar participando da mecânica do mundo. Isso é a vida. Mas João não está falando desta vida. João está falando da vida Zoe, que é a vida de Deus. É a fonte da vida. É a essência da vida. Ele está dizendo, nós estamos vendo o princípio, aquilo que João falou. Ele era desde as eras intermináveis. É um Deus que não tem começo nem tem fim. A vida habita nele. Tudo concorre para ele. Tomás de Aquino vai falar, quando fala do primeiro motor, ele vai dizer que ele move todas as coisas e não é movido por ninguém. Ele tem essência própria, ele tem autonomia própria, ele não precisa de forças externas. Ele é o próprio Deus, ele é a própria vida, a manifestação, a essência de tudo. Tudo que foi criado subsiste nele, vive nele, se movimenta nele, está aqui por causa dele. Nós só estamos aqui nesta noite por causa dele. Agradeça pela essência da vida, e a essência é a manifestação do Filho de Deus em nosso meio. Glórias a Jesus. Que maravilha, João falando que viram a vida na sua essência, que tocaram nesta palavra de vida. Eles não só veem a vida, mas eles vão anunciar a vida eterna para as pessoas. Irmãos, quem conhece a Jesus, obrigatoriamente, torna-se uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas, as mazelas que havia em nossa vida se passa e há uma novidade de vida em nós, uma novidade de pensamento, de foco, uma novidade de preceitos, de princípios éticos. Nós não somos mais a velha criatura. Esta vida nos trouxe transformação. Essa vida nos fez melhores. Esta vida nos faz capazes. Esta vida não tem mais a concepção do mundo lá fora. Esta vida agora me deu uma nova concepção de vida. O meu foco é outro. A minha fé é outra. O meu objetivo agora é outro. Nós não podemos ter o medo que o mundo tem, porque nós temos a esperança de que Jesus Cristo está no nosso meio. O nosso futuro não está em um plano que você faz para segurar o futuro. O teu futuro está nas mãos de Deus. É Ele que visita, é Ele que cura, é Ele que mantém, Ele é a vida, Ele que dá o prognóstico das coisas, Ele que dá a projeção na vida, é Ele que nos levanta, que nos capacita, é Ele que nos tira o temor. Então a vida está em nosso meio. Glórias a Jesus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. João, no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é pouca coisa, é muita coisa. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. A vida que Ele dá é uma vida abundante.
É uma vida que transborda. É uma vida que não dá mais sede para este mundo. Foi o que ele disse à samaritana: se você soubesse quem é que está te pedindo água, ele te daria água viva. E você nunca mais teria sede. E esta água, ela vai jorrar para a vida. Então nós temos vida em Cristo Jesus. Nada deste mundo pode mais ofuscar a vida que está em nós. Glórias a Jesus. O ladrão tem roubado a esperança de muitas pessoas, tem matado, tem destruído muitas vidas. Nós ficamos tristes, pensativos quando a gente acompanha as pessoas na igreja, no seu desenvolvimento, que foram ensinadas, doutrinadas na casa do Senhor. Pessoas que você acompanhou desde uma tenra idade, crianças que participaram de jograis, de cantatas, participaram do departamento infantil. E o tempo vai se indo e essas pessoas se desenvolvem, ficam adolescentes. E aí a vida ingressa a ele na mecânica normal das coisas. E principalmente quando começa a fazer ou trabalhar, fazer seus estudos, a gente vê que muitas pessoas que foram criadas dentro da casa de Deus começam a ser engodadas por essa vida. Até o brilho na feição das pessoas se perdem. A gente vê muita diferença de alguém que está na presença de Deus e quando as pessoas saem da presença, parece que embota o semblante. Perde-se o brilho do Espírito Santo na vida. As pessoas notam que há um vazio em si nessas pessoas. E a vida oferece muitas coisas. A vida oferece divertimento, a vida oferece prazeres. E essas pessoas colocam o pé lá fora e vão para a vida. Até então elas acham que estão lucrando com isso. E você vê que o semblante é cada vez que um abismo vai chamando outro abismo, elas vão perdendo a feitura de Deus, a imagem de Deus vai ficando ofuscada cada vez mais, perde-se as coisas. Pessoas que até dentro da casa de Deus tinham um aspecto de harmonia, que você via uma beleza nela. Talvez ela não tenha uma estética tão perfeita, mas a alegria do Espírito Santo torna a pessoa agradável, uma pessoa amigável, que você tem prazer de estar junto dela, e você vê visivelmente o brilho no Espírito Santo na face dela. Como é bom conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas quando as pessoas começam a se enveredar por outros caminhos, João está preocupado com isso, porque os falsos mestres começaram a colocar doutrinas que começou a ofuscar a vida das pessoas, perderam-se o brilho, perderam-se o foco da vida e começaram a se engendrar por caminhos que é dificultoso, triste, perder o brilho, e a gente vê que pessoas vão perdendo, e parece que elas não abrem os olhos para isso, não desperta razão para essas coisas. Aí você vê que ela vai se desgastando, se consumindo, se matando, o diabo vai roubando a alegria, ela se envereda noites adentro pensando que vai trazer alegria, não traz alegria, vão para casa, tomam banho, a ficha cai, e vai ver que nada preenche a vida. Mas eu creio que nesta noite muitas pessoas que nos ouvem estão nessa condição. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. A vida dele, a essência dele, que habitar na sua vida. Glórias a Jesus. Isso não só acontece com membros da igreja, acontece com líderes também, que pregavam, que cantavam, que perderam o brilho do Espírito Santo de Deus, que acreditava na sã doutrina e que agora acredita no pragmatismo, naquilo que dá certo, naquilo que convém falar. Nós estamos vivendo um mundo louco, em que as pessoas querem ouvir aquilo que querem ouvir,
que deixaram a sã doutrina. A sã doutrina, ela corrige as pessoas. A palavra de Deus foi colocada, revelada, para trazer esta harmonização, para que houvesse a beleza, a pureza da família, para que houvesse a beleza, a pureza dos filhos com os pais, o respeito, a obediência à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um mundo caótico que ninguém quer obedecer mais nada. Obedecer tornou-se uma coisa fugaz, que ninguém quer obedecer mais nada. As pessoas não querem obedecer leis, não querem obedecer nada, querem customizar as suas ideias, querem uma igreja customizada, uma igreja que se adeque aos padrões de pensamento dela. Mas a palavra de Deus, João está dizendo aqui, que esses falsos mestres, esses anticristos, a palavra de Deus, a revelação da vida, ela veio para desconstruir esta coisa louca, ela veio para trazer a harmonia, ela veio para trazer a coisa harmoniosa dentro da sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Jesus. O apóstolo João, irmãos, os irmãos sabem que ele foi o único apóstolo que não foi martirizado. João morreu perto de 100 anos já, em Éfeso. Já velho, cansado. E diz a tradição que uma das coisas que ele sempre falava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. João está preocupado com 3 coisas, irmãos, quando escreve a sua epístola. Primeiro, com a parte doutrinal, que a doutrina não seja maculada, que os falsos mestres, eles não possam trazer coisas perniciosas para a doutrina. Segunda coisa, ele está preocupado com a moral, está preocupado com a ética, com o compromisso, com aquilo que o crente tem que agir. Nós somos diferentes do mundo, irmãos. Nós não somos mais pessoas, nós estamos no mundo, mas nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós somos o que? Jesus falando em Mateus capítulo 5, nós somos a luz deste mundo e nós somos o sal desta terra. A luz não pode ser guardada debaixo de um velador, e o sal não pode tornar-se insípido, o sal tem que ter sabor. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder dos fariseus e dos publicanos, vocês de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Nós temos que ser diferente. As pessoas dizem: para que eu quero ser santo? Você é santo para ser diferente obrigatoriamente. Nós temos que ser luz para este mundo. Este mundo está podre, precisa de sal, e nós temos sal, nós temos luz. Que este mundo veja em nós transformação, pessoas modificadas, uma ética diferente, um comportamento diferente. Glórias a Jesus. Terceira coisa, João está preocupado com o social, o amor. O amor se esfria cada vez mais. Que tempo difícil, irmãos. A gente observa nas famílias que tanto o amor de pai para com os filhos, de filho para com o pai, parece que está se arrefecendo cada vez mais. Que não há aquela disposição de obediência e de carinho com os pais. Filhos tratando o pai como se fosse alguém, alguma pessoa qualquer. Pais iracundos que maltratam os seus filhos, que não respeitam, que cuidam mais das pessoas lá fora do que a família. Quantos filhos têm reclamado que os pais têm tratado mais das pessoas que estão com ele do que os seus próprios filhos? Quantos filhos têm reclamado, quantos pais têm reclamado que filhos que não obedecem mais, filhos que não dão mais ouvido a pai, que trata pai como se fosse um Zé Ninguém, irmãos. Isso está errado. A palavra diz: filhos, honrai vossos pais, e pais, respeitai vossos filhos, tratai com prudência, com carinho, com amor. João está preocupado com o amor está se esfriando, as pessoas estão perdendo a paciência, estão com pavio curto, qualquer coisa quer brigar,
quer discutir, não se conversa mais, não senta mais, qualquer coisa quer interagir um com o outro de uma maneira de degladiar com o outro. Está errado isso aí. Não é que você vai ser um balerma, mas é que você tem amor para dar para as pessoas, que você possa trazer as pessoas perto de você e que você possa ser uma fonte de bênção para as pessoas. Glórias a Jesus. Versículo 3, por gentileza. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que é que nós estamos anunciando para as pessoas, irmãs? O que é? Não vou perguntar, mas a maioria das pessoas, quando eu falo pessoas, agora estou tratando com crentes, passa mais tempo com coisas fúteis do que na meditação da palavra de Deus. Que o café da manhã é o WhatsApp dela. Tem pessoas que até esquecem de tomar café da manhã porque já sonha no outro dia para continuar aquilo que deixou na noite anterior. Isto vai acontecendo e vai ficando naturalmente. Aí começa a consultar, as horas se passam, é hora de almoço, almoça, descansa. Quando descansa, vai olhar o que deixou de manhã ainda que não viu, e o dia se foi. Quando é à noite para orar, faz aquela simulação de oração. Jesus, estou aqui, cansado, preciso dormir, e dorme. Então essas coisas parecem bobagens, mas são terríveis. As pessoas esqueceram da palavra de Deus. João está dizendo, vocês são privilegiados. Vocês conhecem a vida, a essência da vida. E essa essência da vida, ela completa a sua vida biológica. Ela completa os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas aspirações, completa. Quando eu me esqueço da palavra de Deus, eu começo a negligenciar a meditação dela, e isto vai matando as pessoas, vai tirando o brilho, o fulgor do Espírito Santo. Se nós observarmos, até na própria igreja, as pessoas quando chegam, não oram mais. Por quê? Porque a sensação do transcendental parece que foi embora. A disponibilidade quando sai de casa, às vezes não é nem vir para o culto, é estar no culto. Quando nós estamos vindo para o culto, o meu pensamento é de que eu vou adorar a Deus, de que eu vou ter encontro com a vida, a manifestação da palavra, a união e a coesão dos irmãos. Isto é vida, isto é manifestação de Deus em nossa vida. João diz que ouviu e anunciou aquilo que ouviu. Ele não só aprende, mas ele transmite o que ouviu. Glórias a Jesus. Para que também tenhais comunhão conosco. Nós vimos, ouvimos, falamos para vocês, e vocês precisam passar isso para outras pessoas, para que elas também tenham vida, para que elas se estabeleçam, para que elas sejam felizes neste mundo. Glórias a Jesus. Aí ele continua, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Há uma relação direta, glórias a Jesus. Há uma comunicação direta dos céus à terra. Jesus foi e está aqui. O Espírito Santo está em nosso meio. Ele está dizendo que tem que ter comunicação conosco, tem que ter comunhão. Eu tenho que ter afinidade com meu irmão. Eu tenho que chorar com ele, eu tenho que me alegrar com ele, eu tenho que sofrer com ele, eu tenho que sentir a presença de Deus na vida dele e ele sentir a presença de Deus na minha vida. Glórias a Jesus. Versículo 4. Para que João escreve essas coisas?
João vai dizer assim: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Aleluia. A W. Tozer vai dizer que a pior coisa que existe é uma pessoa que é cristã e não sente o gozo de Deus na vida dela. Um morto ambulante que vem ao culto e não sente nada, que ouve um hino não sente nada, que lê a palavra não sente nada. João está preocupado que as pessoas sintam gozo na alma delas. Que isto que nós pregamos aqui, irmãos, não é uma vã filosofia. Isto aqui não é um grêmio, não é uma irmandade qualquer. Isto aqui não é um clube. Isto aqui é a igreja do Senhor Jesus. A centralidade é Ele, o nosso foco é Ele. Nós pregamos a alegria, a esperança. A gente, quando prega para as pessoas perguntam: para que ser crente? Ser crente para ser uma nova criatura, e uma criatura que sinta algo diferente. Porque estar na igreja e não sentir nada, fugaz essas coisas. Mas quando nós estamos na casa de Deus e sentimos algo que o mundo não sente, isto é diferente. Nós somos pessoas transformadas, nós somos pessoas que temos esperança, expectativa. O gozo do Espírito Santo tem que habitar em nossa vida, glórias a Jesus. Um obreiro que não tem gozo é um obreiro fadado ao esquecimento. É um obreiro que ocupa o púlpito somente por ocupar. A igreja precisa ver no obreiro um gozo de Deus na vida. A igreja precisa ver no pastor a manifestação do Espírito Santo. As pessoas que sentam ao seu lado têm que sentir não uma energia cósmica, mas têm que sentir o gozo na alma, de ver você glorificando a Deus e saber que você glorifica com a alma, com o espírito, que tem algo dentro de você que é diferente, que atrai, que chama atenção, que você diz quando ele prega, quando ele fala, quando ele canta, é diferente. Então tem que haver isso aí, senão este gozo não habita em nossa vida, glórias a Jesus. A minha família tem que ver um gozo diferente na minha vida. Porque a minha vida é uma autopregação para a minha família. Os meus amigos têm que ver algo diferente na minha vida. Glórias a Jesus. Algo diferente. Eu contei aqui o ano passado. Eu tinha um amigo de infância lá em Cruz das Almas. E a filha dele teve uma escoliose, e a coluna dela estava como se fosse um S. A esposa havia se convertido, a filha logo se converteu também. Os médicos chamaram a família, falaram da seriedade da cirurgia. Tinham que abrir a coluna da jovem toda, colocar pinos para corrigir, para saber se daria certo a cirurgia. E ele contando para mim, ele disse: a minha vida, uma vida boêmia. Eu saía de casa na sexta, chegava na segunda de manhã. Eu recebia o dinheiro, gastava o dinheiro todo. A esposa atrás de comprar gás, comprar comida. A esposa fazendo os bicos dela para manter a casa. E eu, uma vida desvairada. Eu saía noite adentro, bebia, chegava em casa bêbado. Mas quando o problema chegou na minha filha, e eu tive ciência da gravidade do problema, eu fiquei triste. A menina nova, com a previsão de ficar com defeito constante na coluna, uma cirurgia seríssima. E ele disse que no dia da cirurgia dela, ele levou a menina, colocou ela na cadeira de roda. Ela pegou na mão dele e disse: painho, acredite, meu Jesus vai estar comigo na cirurgia. Ele disse: eu não disse nada para ela, mas eu pensei comigo mesmo. Eu disse: esse Jesus é Jesus mesmo,
se essa cirurgia der certa, se a minha filha não sair com problema da cirurgia, eu vou servir a esse Jesus, porque ela disse que Jesus é fiel. Ela entrou na cirurgia, demorou, a cirurgia saiu. A menina hoje está tranquila, sem problema, e hoje ele é um servo do Senhor. E ele disse para mim, ele confessou para mim, ele disse: eu passei minha vida toda sem conhecer esse Jesus, mas agora eu me joguei na presença dele. Eu não quero mais saber de vida boêmia, porque Jesus entrou em mim e eu sou uma nova criatura na presença de Jesus. Gozo na alma. O que João está dizendo é que Jesus manifesto, ele tem poder para sarar, poder para curar, poder para levantar. Isso dá gozo, a esperança na vida das pessoas. Por isso que ele escreve. Por isso que ele atesta disso aqui. Mas que as pessoas não sejam somente ouvintes, mas que as pessoas descubram o gozo de servir a Jesus, de estar com ele lado a lado, de poder gozar de afinidade com Cristo, de comunhão com ele, de esperança nele. Glórias a Jesus. Aleluia. João é aquele que subiu no capítulo 3 de Atos, diante da porta formosa, juntamente com Pedro, que não teve prata nem ouro, mas ele tinha gozo na vida, tinha a presença de Deus. E ele disse: não temos prata nem ouro, juntamente com Pedro, mas o que é que nós temos? Nós temos o nome de Jesus. Não é só falar, ele tem ciência de que o nome de Jesus provoca milagre, que o nome de Jesus transforma pessoas, que o nome de Jesus restabelece coisas conflitantes. Ele disse: não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta-se e anda. E o homem logo pulou sobre seus artelhos e glorificou o nome do Senhor. Por quê? Porque o gozo entrou nele. Glórias a Jesus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria, a vossa satisfação, o vosso entendimento, a vossa transformação. Você não é ninguém, você é o Filho de Deus. Jesus derramou seu sangue por você, Jesus lhe comprou, você é uma nova criatura. A expectativa deste mundo, ela feneceu, mas o gozo da presença dele em nossa vida é real. Nós cremos, por isso que nós somos crentes. Nós acreditamos no milagre, na manifestação dele em nossa vida e na resolução dos nossos problemas. Glórias a Jesus. Para que tenhais gozo e o vosso gozo se cumpra. Que você possa crer no amanhã. Que você possa crer no milagre. Aleluia. Foi o que o Jairo fez em busca de Jesus. Porque a sua única filha estava à beira da morte. E ele, quando vai com Jesus para sua casa, a notícia é que a menina morreu. Mas quem tem Jesus, ainda que morra, tem esperança. Jó disse: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Isso é gozo. Isto a gente não aprende em livro de filosofia. Isso não aprende em livro de história. Isso a gente não aprende com teólogos, isso a gente aprende com a Bíblia. É a Bíblia que nos certifica disto aqui. João está preocupado que esse pensamento possa estar eivado em vocês, que vocês acreditam. Não dê ouvido a falsas doutrinas de demônio, não. Vocês acreditam na palavra. A palavra transforma, restabelece. A palavra limpa e cura. Glórias a Jesus. A palavra é saúde para nossas vidas. O culto não acaba aqui.
A nossa vida é uma extensão do culto. Porque aqui se prega e lá fora nos deparamos com situações de apertos, de doenças, aleluia, dos medos, dos pavores da vida que nos acercam, que querem solapar a nossa fé, dos problemas com a família, das faltas, das dificuldades. Mas o gozo suplanta todas as coisas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eu quero terminar, eu quero trazer mais uma vez um grande milagre que eu tive a oportunidade de conhecer esta pessoa. Eu estava em um seminário de escola bíblica dominical, em um campo eclesiástico, Porto de Pedras. Fui ministrar de tarde e de noite. À noite o pastor nos convidou para ir para a casa de uma irmã, jantar na sua casa. Ela muito afetiva, uma pessoa humilde, hospitaleira. Nós ficamos na área enquanto ela preparava a alimentação lá dentro. Enquanto nós estávamos esperando, o filho dela vem nos atender. Um jovem de 20 e poucos anos. Ele veio andando meio dificultoso um pouco. Um jovem bem tranquilo, amoroso. Ele me deu a paz do Senhor, me deu um cheiro. E falou que a mãe dele já estava convidando para adentrar na casa para nós jantarmos. Quando nós sentamos na mesa, o pastor disse: está vendo esse jovem aí, pastor? Eu digo: estou vendo. Esse rapaz, há poucos dias, ele teve um acidente seríssimo. Ele ia para Pernambuco juntamente com um colega, e no entroncamento, o carro abordou ele, jogou ele, o colega, o capacete voou da cabeça e ele foi de encontro ao meu filho. E ele ficou se debatendo lá no chão, a cabeça dele inchou, pastor, parecia uma melancia. A SAMU veio e levou para o pronto-socorro. Chamaram a mãe, ela foi para Pernambuco. A médica que estava cuidando do caso dele lá, chamou a mãe e disse: olha, seu filho está numa situação crítica. Ele está praticamente vegetando, está numa cama, está em coma. A pancada da cabeça dele deslocou o cérebro. Então, se ele sobreviver por milagre, ele não enxerga mais, não fala, não anda. Você vai ter que cuidar dele em cima de uma cama. Peça a seu Deus para que ele escape dessa. Ela disse: doutora, eu sei que a medicina faz muita coisa, mas eu vou levar o problema para a igreja orar por ele. E oraram pelo rapaz, o tempo foi passando. Ela teve que voltar para Porto de Pedras, recebeu depois uma ligação para voltar para Pernambuco, ela foi. A médica quer falar com ela urgente. Ela disse: meu filho morreu. O filho estava lá em coma. As pessoas, quando foram medicá-lo, quando chegou no quarto, o rapaz estava sentado, com os olhos estatalados, sem falar com ninguém. Todo mundo preocupado com aquilo ali. A mãe entrou no quarto: meu filho, o que houve? Ele parado. A médica disse: não fale não, que ele não consegue falar nem ver. Aí ele disse, ele abriu a boca, ele disse: eu estava aqui deitado, mãe. E alguém veio, eu pensei que era alguém daqui, eu estava consciente. Passou a mão nos meus olhos e disse: abre os olhos. Ele disse que abriu. E ele disse: quando abri meus olhos, eu não vi o rosto do médico, porque o rosto dele brilhava. Ele disse para mim: você vai ver. Ele viu.
botou a mão nos lábios dele, diga fale. E ele começou a falar. E o jovem está lá até hoje, toca instrumento, não esqueceu daquilo que aprendeu, está consciente. Jesus Cristo, gozo da alma de ouvir estas coisas, de saber que o meu Jesus visita, que o meu Jesus levanta, que o meu Jesus salva, que o meu Jesus faz milagre, que o meu Jesus transforma situações difíceis. Por isso que João escreveu: eu estou escrevendo para que vocês tenham gozo nele. Glórias a Jesus. Fique de pé glorificando a Ele. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Isso não é uma escrita, isso é uma revelação. Isto não é uma história, é a palavra de Deus. Eu creio. É a manifestação da glória dele, da presença dele, da operação dele. João está preocupado. Eu escrevo para que vocês não dêem ouvido aos demônios, mas que vocês tenham gozo. Acredite em Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus das alturas. Leia a palavra, coma a palavra, Glória a Jesus. medite na palavra. Glória a Deus. A palavra é zoe, é vida na sua essência. A palavra lhe sustenta, lhe alimenta. A palavra lhe dá força. A palavra lhe dá poder, autoridade. A palavra do Senhor. Alguém para Jesus nessa noite, se tiver alguém nesta noite que está afastado, que quer ter um encontro com o dono da vida, você que está do outro lado, você que quer voltar para Cristo, aonde você estiver, dobre seus joelhos. Nós iremos orar por você. Não esqueçam que amanhã, a partir das 14 horas, estaremos reunidos aqui na Vila Redenção, em nome de Jesus. E aquelas pessoas que desejam fazer os Sentados para Ouvir, nos procure depois para maiores informações. Amém? Quem necessita das orações, ore pelo nosso pastor presidente, pela sua esposa, irmã Vaninha, por todo o ministério. Ore uns pelos outros, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados sem força, sem esperança, para que tenham gozo em suas vidas. Amém? Glória a Jesus. Pastor Paulo, por gentileza, ore ao Senhor. Depois, pastor Augusto Nicásio, impetro a bênção apostólica sobre nossas vidas. A paz do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus, Deus de misericórdia, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Amém, meu Deus. Te agradecemos pelos irmãos, pelas irmãs que aqui estiveram. Te apresentamos, Senhor, as necessidades daqueles que precisam de uma intervenção milagrosa de Deus, que precisam receber a alegria que se perdeu ao longo da caminhada. Faz milagres, Senhor, nas diversas áreas das vidas que estão aqui conosco no templo e de tantas outras que serão alcançadas por palavras de Deus que serão anunciadas por nós que estamos aqui. Que a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia sejam abundantes e transbordantes em nossa vida, nas nossas vidas, para a glória e louvor do teu nome, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos dizem amém.